Fala pessoas, tudo bem? Bel para meninas e a exploração infantil dentro do YouTube. Bora trocar uma ideia sobre isso. Se você usa o Twitter com frequência, talvez tenha se deparado nesses últimos dias com a hashtag Salvem Bel para Meninas. Para quem não sabe o que está acontecendo, a Bel é uma garota de 13 anos que começou no YouTube por volta dos seus 6, quando sua mãe criou um canal sobre penteados para crianças. E como a coisa começou a dar certo, resolveram expandir os horizontes e criar um canal para a própria Bel, que no começo chamava Bel para Meninas e hoje chama só Bel. Ambos os canais postam vídeos frequentemente e já estão na casa dos 8 milhões de inscritos. Ok, e cadê o problema nisso? Bom, é que canais com alcance desse tamanho geram muita grana. E como a Bel é a protagonista, tanto do canal dela quanto do da mãe, é necessário que haja atenção redobrada para a possibilidade de haver exploração infantil, já que os pais podem ver a oportunidade de realização pessoal nos filhos e acabar transformando eles em verdadeiras máquinas de gerar dinheiro. Então assim, canais onde crianças são a imagem principal, é muito importante que ela se sinta à vontade gravando, que ela tenha aquilo como lazer e não obrigação. Se liguem nisso. Não, Bel. É o de matemática. Tá não, Bel. Azul, me dá, vocês pegaram. Poxa, mãe, para. Poxa, eu vou ficar mais atrasada. Não tem livro nenhum, Isabel. Poxa, mãe, me dá. Eu vou correr que ela vai me pegar. Mãe, por que você fez isso? Mas tu tá brincando. Tava nada. Você tava brincando. Tava nada, quem disse? Essa ou essa? Vamos colocar uma foto hoje lá no Instagram, quando você estiver saindo pra escola? Ou então a gente pode, tira uma agora e eles escolhem qual você usa primeiro. Ok. Essa, do Mickey, da Minnie, ou essa? Vocês vão escolher lá no Instagram, que é Fran_Bel_Nina_oficial. Sim. Mãe, eu quero ir com essa. Não. Gente. É porque... Voltem naquela, tá? Que a Bel tá mentindo, já dá like nesse vídeo, gente. Então, muito like, porque eu... Não tô mentindo. Acho bem difícil não ficar com raiva e gastura. A sensação que passa é que quem controla tudo é a mãe. É como se a Bel não tivesse opção. Em grande parte das situações, não parece que ela se sente à vontade gravando. Mãe, eu quero ir com essa. Não. O Metaforando, um canal muito bom de análise de linguagem corporal, gravou um vídeo analisando algumas reações da Bel. E frequentemente, ela tem expressões que sugerem medo, dor e autoestima baixa. Não tem como não ficar indignado com isso. Só que assim, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que se o propósito é realmente ajudar a Bel, a raiva e a indignação que tudo isso gera tem que ser usadas com muita responsabilidade e cuidado. Esse é um assunto bem delicado, porque envolve o desenvolvimento psicológico de uma criança de 13 anos. É muito fácil a gente sair hypando um hate enorme nos pais da Bel e achar que com isso tá fazendo justiça. Não é bem assim. Se coloque no lugar dela, vendo os pais receberem xingamentos infinitos. Mas os pais dela são lixo sim, não merecem ela. Ter razão não legitima nenhuma dessas ações. Pensa comigo, na perspectiva da Bel, que tem apenas 13 anos, ela não enxerga essa pessoa como a Francinete Pérez. Ela enxerga como mãe. Toda a sua formação cognitiva provavelmente sempre teve a mãe, o pai e a irmã como núcleo familiar. A gente não pode se apegar à perspectiva que temos de espectadores e achar que tá fazendo bem a Bel ao encher de hate a Francinete, porque o que a Bel tá vendo é a mãe ser destruída. Lembrem-se, ela é só uma criança de 13 anos. Não me entendam errado, acho um absurdo o que está acontecendo e ao que tudo indica, de fato há exploração, porque aparentemente a Bel é forçada a gravar vídeos e se submeter a situações que a constrangem e inclusive em alguns momentos a humilham. Tira mais um pouco daqui. Da onde? Não é pra colocar mais. Mãe, experimenta primeiro, por favor. Não. Uma lambida pelo menos, Bel. Uma lambida, Bel. Mãe, eu vou passar mal. Só assim. Mãe, eu vou
passar mal. Só que a gente não pode bater o martelo e afirmar nada. A gente não pode passar por cima das investigações de um caso tão delicado. E assim, eu realmente acho que a gente precisa sim divulgar o que está acontecendo e pressionar as autoridades. Isso inclusive já passou no Cidade Alerta, o que é ótimo. Mas é indispensável que essa divulgação seja acompanhada de uma demonstração de solidariedade com a Bel e não de ódio com a sua família. Talvez coisas assim. Bel, você não precisa fazer nada que não queira. Saiba que tem uma galera enorme que te apoia. Força e conta com a gente. E não assim. Acho que fica clara a diferença. Recentemente, os pais da Bel finalmente se pronunciaram, mas o vídeo só piorou a situação. Eles falam tudo sem a menor autenticidade. A essa campanha se filiaram outras pessoas que, de forma inadvertida, acreditaram nas mentiras de início veiculadas e, de uma forma irresponsável e descuidada, no mínimo, compartilharam e espalharam as notícias falsas. Claramente, o que eles estão lendo foi o advogado quem escreveu. E o pior, ficam se esquivando de forma totalmente genérica. Sem comentários. Mas a mãe da Bel não explora ela. Ela é tratada com todo o carinho do mundo. Além do mais, YouTube é um tipo artístico de trabalho. Será mesmo? O ECA, ou Estatuto da Criança e do Adolescente, diz o seguinte: é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. É claro que a condição da Bel não é de aprendiz, eu acho que nem vale a pena perder tempo discutindo isso. Mas qualquer coisa pode ser trabalho. Ela faz o trabalho de artes para a escola, por exemplo. Vai dizer que ela não pode? Então, não é bem assim não, cara. Se a gente procurar no Google a definição de trabalho, vamos encontrar 2 possíveis significados. O primeiro é: trabalho é um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Não faria sentido que uma definição tão genérica fosse usada para abordar um tema tão específico como o trabalho infantil. O objetivo do direito, evidentemente, não é o de proibir que a criança faça aviãozinho de papel, sei lá. E é justamente por isso que a definição que a gente precisa usar para interpretar o trabalho infantil é a segunda. Trabalho é atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. E aqui sim, a gente pode encaixar o caso da Bel. Atividade profissional é aquela que gera retribuição econômica. É o caso da Bel. Ela é regular, já que eles postam vídeos o tempo todo. E é remunerada, porque o YouTube paga os AdSense. Portanto, um pouco difícil dizer que não é trabalho infantil. Mas, mesmo assim, a gente não pode passar por cima das investigações. A gente não pode bater o martelo pra nada. Acha mesmo isso? E os atores menores de idade, hein? Que aparecem sempre nas novelas. Explica isso. Por que eles podem e a Bel não? No caso deles não é trabalho infantil? Essa aqui de fato é meio complicada, porque a gente tá falando de trabalho artístico. Então, para os efeitos desta lei, é considerado artista o profissional que cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza, para efeito de exibição ou divulgação pública, através de meios de comunicação de massa ou em locais onde se realizam espetáculos de diversão pública. Esse tema no Brasil é literalmente um caos. Não existe regulamentação para o trabalho artístico infantil, e podemos dizer que o YouTube se encaixaria nisso. Mas o que precisa ficar claro é: atualmente, esse tipo de trabalho é visto sim como trabalho infantil. As crianças que trabalham nesse meio precisam de alvará ou autorização judicial para isso, porque muitas delas não têm estrutura psicológica para lidar com o mundo artístico. Além de que não é incomum os pais verem no filho um puta de um cifrão enorme e nada mais. Portanto, o juiz precisa avaliar caso a caso. No final das contas, o grande objetivo é proteger o desenvolvimento saudável, tanto físico quanto psicológico, da criança. Então o ponto todo nessa história é o quão bem tá a Bel, se ela grava os vídeos por obrigação ou por diversão, e se a vida de youtuber está ou não influenciando negativamente outros aspectos da sua vida. E assim, a impressão que os vídeos passam, pelo menos pra mim, é de que ela não tá nem um pouco confortável. Além de ter situações em que a mãe dela deliberadamente a expõe de forma totalmente desnecessária. Ao invés de gravar sua filha chorando, dá um abraço nela. Sei que talvez isso não dê likes, mas é mais humano, vai fazer bem pro teu espírito. Bom, o tema é bem delicado, e a gente não pode assumir nada como certo, até que as investigações estejam concluídas. Até lá, a gente vive de suposições. Bel, tamo contigo. Todos que se manifestam a respeito querem seu bem. Obrigado por ouvir minha opinião. Tamo junto. E até a próxima.